Olá, pessoas queridas, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica, e nós vamos conversar agora nesse vídeo sobre os movimentos astrológicos do mês de maio, o maio astrológico. Antes, porém, como você já sabe, eu vou pedir, se você gosta desse canal, se você gosta desse conteúdo, subscreva, inscreva-se aqui nesse canal e ative as notificações para que você saiba toda vez que a gente postar um conteúdo novo. Então vamos lá falar sobre o mês de maio, um mês que está bem atípico, que tem uma sensação muito forte de paralisação. Por quê? Porque este mês é marcado por várias retrogradações de planetas acontecendo ao mesmo tempo, numa sequência de poucos dias. Vários planetas entrando em movimento retrógrado. A gente vai já falar de todos eles. Porque a gente vai olhar esses movimentos de uma forma cronológica. Pode parecer um pouco previsível e chata essa ordem cronológica, porém ela é lógica e ela vai dando esse norte de como o mês se desdobra. Então, a gente começa a falar dos movimentos mais significativos a partir do dia... Entre os dias 3 e 4 de maio, nós temos Vênus, no grau 20 de Gêmeos, fazendo quadratura ao planeta Netuno. E ela é uma das que vai ficar retrógrada nesse mês. Vênus é uma das grandes vedetes desse mês de maio. Ela entra em retrogradação em quadratura ao planeta Netuno. Primeiro, o que significa Vênus num aspecto tenso com Netuno? Vênus é o planeta que representa nossos afetos e desafetos também. Ela é o planeta que fala como a gente expressa afeto, aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente deseja, aquilo que nos atrai e também como o que o outro vê de atraente em nós também. Então, Vênus, sendo um planeta que popularmente é chamado planeta do amor e das relações, quando ela está num aspecto tenso com Netuno, a gente tende a idealizar demais esse objeto dos nossos afetos. De um modo geral, a gente idealiza demais as pessoas. A gente tem dificuldade de enxergar a pessoa real com quem nós estamos interagindo. E, obviamente, isso leva à possibilidade de desapontamentos. A gente, nas relações, é como se nós estivéssemos procurando por um tipo de Deus ou de deusa. E, obviamente, nenhum ser humano nessa Terra vai se encaixar numa expectativa tão alta e tão irreal. Por isso que Vênus, em aspecto tenso com Netuno, pede uma cautela quando a gente entra nos relacionamentos para que a gente não crie essas expectativas exageradas e irreais a respeito do outro. Por outro lado, quando em aspecto com Netuno, Vênus, que também é um planeta que fala muito de criatividade, vai representar muita inspiração, muita criatividade, uma imaginação muito fértil. E isso, obviamente, favorece muito todas as pessoas que trabalham nas atividades criativas. Até mesmo as pessoas que trabalham em atividades que não são reconhecidas como criativas de um modo tão óbvio, elas tendem a ser muito mais imaginativas. Então, e agora nesse domingo, entre o dia 3 e o dia 4 de maio, nós temos Vênus fazendo esse aspecto com Netuno. Isso pede uma atenção, uma cautela nas nossas relações, sejam relações que estão começando, sejam relações que já existem há algum tempo, porque as interações elas ficam coloridas por esse Netuno. Há uma tendência muito maior de nós nos enganarmos, de nós entendermos mal o que a outra pessoa está tentando transmitir. Então, muita atenção com isso daí. Outra coisa que ocorre nesses dias no dia 5 de maio, nós temos o eixo nodal da Lua, os nódulos lunares migrando para um novo par de signos. O nodo sul, o nodo norte, cabeça do dragão, e o nodo sul, cauda do dragão, tem estado no eixo, no par Câncer-Capricórnio desde novembro de 2018.
Então, eles entraram nesse par de signos, já falamos bastante disso por aqui, lá no meu grupo do WhatsApp, nos meus artigos recentes sobre lunações, a gente tem falado muito sobre esse eixo nodal trafegando Câncer Capricórnio, o que isso pode ter significado ao longo desses últimos 18 meses. Os eclipses acontecendo entre Câncer e Capricórnio, convidando a gente a refletir sobre família, sociedade e, mais recentemente, nesse contexto de pandemia de Covid-19, a gente também refletiu sobre essa aparente dicotomia de saúde, vida versus economia. Eu também tinha feito uma reflexão a respeito disso ainda no mês de março. Se você tiver curiosidade sobre essa reflexão, posta um comentário aqui que eu mando para você. Bom, e então, agora no dia 5, o eixo nodal migra de Câncer para Capricórnio para Gêmeos e Sagitário. O que significa essa mudança? Então, se nós vínhamos refletindo sobre esse contexto família e sociedade, família e o poder estabelecido social, agora o foco da nossa atenção muda. Lembrando que os eclipses também passam a acontecer cada vez mais nesse eixo de signos de Gêmeos e de Sagitário. Eles ainda alternam alguns eclipses com Câncer e Capricórnio, mas cada vez mais, nos próximos meses, esses eclipses acontecerão nesse par de signos mutáveis. O que significa isso? Então, o Nodo Norte, cabeça do dragão, vai migrar para o signo de Gêmeos. E o Nodo Sul, cauda do dragão, para o signo de Sagitário. O Nodo Norte é para onde nós devemos olhar, para onde nós devemos ir, se nós quisermos crescer, evoluir. Então, com a cabeça do dragão, Nodo Norte em Gêmeos, qual é o convite que nós temos dessa vez? O convite é para estarmos no aqui e no agora. É para lidarmos com o mundo de uma visão factual, de uma visão de objetividade, de olharmos os detalhes, de cuidarmos do ambiente imediato onde nós estamos inseridos. O Nodo Sul em Sagitário diz que de onde é que nós estamos vindo? Qual seria o caminho regressivo que poderia levar a uma acomodação? Ou melhor, é o contrário. Qual é o caminho de acomodação que poderia fazer a gente regredir? Sagitário é um signo de grandes distâncias, de grandes amplitudes. Com o Nodo Sul em Sagitário, a gente precisa ter atenção para que a gente não fique perdido, olhando demais para o futuro, perdido, olhando apenas para a grande floresta, aquele grande panorama, aquela grande visão, mas ao mesmo tempo em que a gente esquece dos detalhes. A gente esquece que a floresta é composta de árvores. A gente esquece que para chegar no futuro, a gente precisa focar no agora. O futuro é construído no agora. Então, o caminho de acomodação, o caminho regressivo nesse caso, é ficar apenas preocupado com o futuro, é ficar apenas preocupado com essa grande visão e esquecer que a gente precisa viver o aqui e o agora, com os pés no chão, ser objetivos, olhar os fatos, sem nos preocuparmos em julgar, em ter visões morais a respeito desses fatos. Claro, esse eixo nodal está migrando agora e ele vai ficar aí por muitos meses e nós vamos falar bastante sobre isso ao longo desses próximos meses. Então, o eixo nodal migra para Gêmeos e Sagitário agora já no dia 5 de maio. Depois disso, qual é o próximo movimento que temos no céu? A Lua, culminando o ciclo taurino, no dia 7 de maio, a Lua fica cheia no signo de Escorpião, fazendo, obviamente, oposição ao Sol em Touro. Essa oposição, essa lunação acontece numa quadratura distante a Marte. Quer dizer, a gente tem um clima um pouco tenso,
um clima onde há uma dificuldade de nós mudarmos as nossas opiniões. Só que a Lua em Escorpião, ela convida a nós olharmos e ver o que precisa ser eliminado da nossa vida. O que é que morreu, o que precisa ser expurgado de tudo aquilo que nós consolidamos, de tudo aquilo que nos dá estabilidade, que nos dá sustentação, que é representado por Touro. Tem muitas coisas que já cumpriram o seu papel e agora precisam ser descartadas, senão a gente entra em estagnação. E é sobre isso que a alunação em Escorpião vem convidar a gente a refletir. Obviamente, essa aqui é uma análise muito resumida dessa alunação, sobre a qual a gente vai falar com mais detalhes lá na frente. Então, temos a lua cheia em Escorpião no dia 7 de maio. Logo depois, no dia 10, Saturno, o planeta das estruturações, o planeta que nos obriga a ter um checklist de realidade. Saturno estaciona para ficar retrógrado no dia 11 de maio. Esse é o primeiro de vários que vão entrar em movimento retrógrado numa sequência de 3 ou 4 dias. Então, Saturno vem trafegando o signo de Capricórnio desde 2018, signo que é regido por ele. Quando a gente tem um planeta entrando em retrogradação, comumente a gente diz, é o momento de nós fazermos revisões nos assuntos e nas áreas que aquele planeta rege, que são representados por esse planeta. Saturno, como eu disse, é o planeta que representa a realidade, a estruturação da vida, a estruturação da sociedade. É o planeta que representa também um senso de limites, de responsabilidades, representa o mundo do trabalho, entre muitas outras coisas, obviamente. O cumprimento das leis também tem a ver com Saturno. Então, Saturno fica retrógrado no dia 11 de maio, possibilitando, convidando que a gente faça a revisão de tudo isso ao longo dos próximos meses. Logo no dia seguinte, no dia 11, aliás, ainda no dia 11, Mercúrio entra no signo de Gêmeos, signo que é regido por ele mesmo. E com Mercúrio em Gêmeos a gente tem a nossa mente muito mais ágil, os pensamentos fluem de uma forma muito mais fácil e a gente tem facilitados todos os processos de comunicação, sejam verbais, escritos ou de outra maneira. E nós temos também os processos mentais tornados mais ágeis com Mercúrio em Gêmeos. No dia 12 de maio é a vez de Vênus estacionar para ficar retrógrada no dia 13. E essa retrogradação de Vênus em Gêmeos, ela é muito especial, porque, de novo, a gente vai agora fazer uma revisão sobre o quê? Sobre todas as nossas relações. Qual é a qualidade dos nossos relacionamentos, como nós nos colocamos nas relações, que tipo de expectativas nós temos a respeito disso, que tipo de pessoas procuramos para nos relacionar, que tipo de pessoas nós somos nas nossas relações. Então, isso aqui são questionamentos bem generalistas, mas que já nos dão aí uma sinalização do que vai representar essa retrogradação do planeta Vênus. Lembrando que Vênus estaciona em quadratura a Netuno. Então, a gente vai ter que pensar principalmente sobre as expectativas irrealistas que nós alimentamos acerca das nossas relações e acerca das pessoas com as quais nós nos envolvemos. A gente vai ter que olhar também com mais cuidado para os nossos investimentos, porque Vênus também representa dinheiro, representa o nosso senso de valor. Então, a gente talvez tenha um olhar não muito realista nessas áreas, a gente também vai precisar revisar tudo isso. E Vênus fica retrógrada do dia 13 de maio até o dia 25 de junho. Então, são muitas semanas. Ela tem estado na sua fase éspero, que é a estrela vespertina, também já há alguns meses, aparecendo muito brilhante, muito fulgurante no céu noturno, logo depois do pôr do sol.
E quando ela ficar retrógrada, gradativamente ela vai desaparecer do céu noturno, porque ela vai se aproximando cada vez mais do Sol. Aí ela desaparece do céu noturno. Depois de algumas semanas, ela começa a aparecer de novo, só que agora como estrela matutina, um pouco antes do nascer do Sol, a estrela d'alva, ou fósforos. Depois disso, todo um processo profundamente transformador vai ter acontecido com essa Vênus, nessa fase de retrogradação. Esse vídeo não tem o propósito de falar em profundidade sobre o ciclo de retrogradação de Vênus. Então, aqui embaixo nos comentários eu vou colocar um link sobre Vênus retrógrada, especialmente Vênus retrógrada no mapa natal. Voltando ao que eu dizia, a essa nossa listinha cronológica dos movimentos do mês de maio, então, no dia 12 de maio, Vênus estaciona e entra em retrogradação no dia 13, no grau 21,50 do signo de Gêmeos, fazendo quadratura a Netuno. Alô, geminianos, esse ciclo é particularmente importante para todos vocês, porque provavelmente Vênus vai fazer o trânsito sobre o seu Sol, ou outros planetas em Gêmeos, pelo menos 3 vezes. Para todos nós, é importante nós olharmos qual é a casa do nosso mapa natal onde Vênus vai fazer essa retrogradação, porque é aí onde as reflexões ocorrem de uma maneira mais profunda. É aí que a gente precisa olhar com mais cuidado como é que a gente se relaciona com os assuntos dessa casa, ou com as pessoas com quem a gente precisa interagir nos assuntos dessa casa. Então é um momento em que a gente se torna muito mais introspectivo nessa esfera da nossa vida e as coisas tendem a desacelerar bastante. O ideal é que a gente flua com esse processo. Ao invés de a gente estar lá no mundo fazendo um monte de coisas, a gente precisa concordar voluntariamente, entrar nesse modo mais introspectivo. Do contrário, a gente pode experimentar algumas frustrações, algumas dificuldades, porque é como se a gente estivesse nadando contra a corrente. Aí, Vênus ficou retrógrada. No dia 13, no mesmo dia que Vênus fica retrógrada, Júpiter estaciona também. Quem é Júpiter? Planeta chamado o Grande Benéfico, planeta de expansão, de crescimento, de boa sorte, alto astral e entre muitas outras coisas. Então, Júpiter também estaciona no dia 13 e fica retrógrado no dia 14. Júpiter está lá no final de Capricórnio, somando forças com Plutão e com Saturno. Júpiter também é um planeta de justiça, de criação de leis, de legislação. Então, quando Júpiter entra em retrogradação, também vamos fazer uma revisão sobre todos esses assuntos. O crescimento, por assim dizer, ele fica um pouco mais limitado. Ao invés de a gente se expandir de forma ilimitada, a gente agora precisa retroceder um pouco e olhar que caminho nós percorremos nos últimos meses até aqui. Então, de novo, revisão sobre como nós crescemos recentemente, sobre leis que foram feitas recentemente, como elas estão sendo aplicadas. Depois disso, no dia 13 de maio, Marte entra em Peixes. E lá de Peixes, esse Marte também vai passar por uma quadratura com Vênus no dia 2 de junho, lá no comecinho do mês de junho, o que pode trazer um período ainda mais complicado nos relacionamentos, especialmente relações amorosas, porque Vênus e Marte são os dois amantes arquetípicos. Aqui eles vão estar numa bela briga, um pouco confusa, um pouco bagunçada, com muita dispersão de energia, porque Netuno também vai estar fazendo parte dessa briga. Então tem uma sensação aí de mal-entendidos, de linhas cruzadas, pode haver uma sensação também de rivalidades femininas,
Logo depois dessa quadratura Marte-Vênus, a gente tem um eclipse no dia 5 de junho, que também traz muito forte esse tema da rivalidade feminina, do feminino em conflito, do masculino muito impotente. Então, esse início do mês de junho é um pouquinho complicado em função dessa quadratura Marte e Vênus. Mas vamos voltar aqui para o mês de maio. Então, dia 13, Marte entra em Peixes, uma posição que não é muito confortável para ele, porque é um signo de água, e onde Marte tende a ter a sua energia um pouco dispersa, ele tem dificuldade de focar essa energia, de realizar as coisas de um jeito mais claro. Positivamente, é uma posição que também ativa muito a imaginação, a gentileza, a empatia. No dia 14 de maio, a gente tem a Lua entrando na fase minguante. E no dia 16 de maio, quem também entra em retrogradação é o asteroide Pallas Athena. É um asteroide, eu não costumo trabalhar tanto com asteroides, estou começando a trabalhar agora, estou começando a pesquisar sobre eles. Pallas Athena é um planeta que representa a sabedoria, o pensamento racional, tem muito a ver também com negócios, com a nossa motivação intelectual. E Pallas Athena também vai entrar em retrogradação no dia 14. Aliás, desculpem, no dia 16. Então, nós temos aí, numa sequência de poucos dias, nós temos Vênus, Saturno, Júpiter e Pallas Athena, todos entrando em movimento retrógrado. Lembrando que Plutão também já está retrógrado desde o dia 25 de abril. Então, isso tudo traz para a gente uma sensação de tempo parado. Realmente é como se o mundo parasse. A gente já está vivendo um tempo estranho em que muitas coisas já estão paralisadas em função da pandemia. E acho que é como se, com todas essas retrogradações, a gente agora escutasse uma ficha gigantesca cair do que tudo isso realmente significa para nós nesse contexto de vida humana na Terra. Então, daqui para frente, a gente vai ter várias semanas com essa sensação de que as coisas se arrastam, de que as coisas estão muito travadas, de que as coisas têm um fluir muito mais lento, muito desacelerado. E isso, obviamente, vai demandar de nós muita paciência, muita serenidade. A gente vai ter que realmente se adaptar e aprender a fluir com esse tempo celestial, ao invés de querer que a gente impor o nosso ritmo ansioso daquilo que a gente acha que tinha que estar acontecendo. Esse tempo do ego, ou esse tempo cronológico, esse tempo da economia. Então, de fato, nós vamos ter que aprender a nos adaptar, a viver com um tempo muito diferente daquele ditado pela nossa ansiedade. No dia 20 de maio, nós temos o Sol entrando em Gêmeos, inaugurando o ciclo geminiano, o tempo geminiano, de nós olharmos para os nossos pensamentos, para os nossos processos mentais, para os nossos processos de aprendizado, a comunicação, tudo aquilo que faz com que a gente esteja interagindo com o mundo ao nosso redor, especialmente o mundo mais imediato ao nosso redor. Gêmeos é aquele signo que dá nome às coisas, é o signo do verbo, é o signo da palavra, onde a gente aprende a nominar o mundo, a dar nome a tudo que nós vemos no mundo. Depois disso, no dia 22 de maio, nós temos a lua nova acontecendo também no signo de Gêmeos. Aí sim, a inauguração oficial deste ciclo, que vai culminar depois lá com a lua cheia de Sagitário, que é exatamente o eclipse parcial da lua do dia 5 de junho. No dia 28 de maio, nós ainda temos Mercúrio entrando em Câncer, Mercúrio que é regente de Gêmeos. Com Mercúrio em Câncer, nós temos um processo de pensamento que é muito mais ditado pelo sentimento, pela emoção. Nós temos uma mente
que funciona de um jeito muito diferente, que funciona a partir, pensa muito mais sobre os vínculos, pensa muito mais sobre a família. Mercúrio em Câncer também fala muito da memória, tem uma memória que é muito mais favorecida, a gente guarda muito os fatos do passado. É um posicionamento também muito bom para quem trabalha com história, para quem trabalha na preservação de fatos ou artefatos da história. Então, Mercúrio em Câncer no dia 28 de maio. E por último, já quase na viradinha do mês, nós temos no dia 29 a Lua entrando na fase crescente no signo de Virgem. Então, e já nos primeiros dias de junho nós temos Vênus fazendo a conjunção inferior ao Sol, o ponto alto desse ciclo de retrogradação do planeta Vênus. E no dia 2, como eu já mencionei, nós temos Vênus fazendo quadratura a Marte. Então nós vamos ter Sol e Vênus nessa quadratura com Marte 3 dias antes do eclipse do dia 5. Então essa primeira semana de junho também está um pouco espinhosa, está um pouco difícil, vai demandar de nós também muito centramento. Então é isso, nós temos aí um mês de maio bastante atípico, com muitos planetas estacionando para entrar em movimento retrógrado, que vai demandar de nós muita paciência, muito jogo de cintura, vai demandar de nós que nós nos alinhemos com aquela noção do tempo Kairos, um tempo cósmico, não é o tempo cronológico da vida humana na Terra, linear, que demanda que a gente esteja sempre numa atividade frenética, sempre para frente, sempre avançando. Opa, não. Relaxa, desacelera, é tempo de viver com mais presença no aqui e no agora, é tempo de desligar a ansiedade. Senão, a gente pode realmente ficar bastante frustrado e a gente não precisa criar ainda mais motivos de frustração, além daqueles que já são reais, além de todas as dificuldades com as quais nós já estamos lidando nesse contexto que vivemos, tão diferente, tão extremo, tão atípico para o homem moderno. Então é isso que nós temos para o mês de maio. Muito obrigada a você que esteve comigo até aqui. Espero que esse vídeo tenha trazido informações úteis para você. E se você gostou, como eu já disse, curte o vídeo e compartilha. E se inscreva no canal também. Muito obrigada e até a próxima!